Vamos bater um papo aqui interessantíssimo. Vou dividir minha tela aqui com vocês. Repito, fique à vontade para me interromper, para fazer perguntas, tá bom? Isso aqui é tudo ao vivo. Não gosto de deixar ninguém com dúvida. Então, por favor, sempre que vocês tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para me interromper, para abrir o microfone, para escrever no chat, beleza? O que vocês acharem melhor. E vamos trocar uma ideia muito interessante aqui. Vou até dividir aqui minha tela com vocês. Deixa eu ver o que eu preciso fazer antes. Eu acho que eu preciso, antes de mais nada, mudar aqui a minha maneira de me apresentar aqui para mim. Para vocês, vocês podem colocar como vocês quiserem, mas aqui para mim eu quero colocar aqui a tela maior, beleza? Certo? Muito bem. Deixa eu agora dividir minha tela com vocês. Agora, do jeito que está aqui a tela para mim, eu não vejo vocês, tá bom? Então, por favor, assim que vocês tiverem, por acaso vocês tiverem qualquer dúvida, por gentileza, me interrompam, tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos, sim. Beleza. 10 ajustes fundamentais para modernizar a sua forma de vender. Sobre isso que a gente vai falar hoje, senhoras e senhoras. Aqui não posso nem falar senhoras e senhores, né? É o seguinte, antes de mais nada, para quem não me conhece, para quem ainda não tem nenhum treinamento comigo, algumas pessoas já sabem disso, mas eu gostaria de apenas de me apresentar mais uma vez. Sou especialista em aumento de clientes, meu nome é Jafferton Martins, sou formado em publicidade e propaganda, tenho pós-graduação em marketing, sou estrategista em vendas, pós-vendas, relacionamento, sou totalmente apaixonado por departamento comercial, tenho expertise e conteúdo de mais de 200 cursos presenciais sobre relacionamento, liderança, desenvolvimento pessoal, vendas, pós-vendas, nos últimos 14 anos. Já tive o prazer de ser treinado por ex-CEO da Disney, por Prêmio Nobel de Medicina, por ex-secretário dos Estados Unidos, enfim, por presidente de multinacional brasileira, enfim, por mestres do digital, por mestres da mentalidade, enfim, eu tenho o prazer de poder falar isso para vocês. E como eu falei agora há pouco, invisto muito em treinamento, porque por dois motivos. Primeiro, para eu aprender, segundo, para eu ter muito mais bagagem para confrontar com o que eu já sei e levar uma informação ainda mais nova para vocês que confiam no meu trabalho. Sou membro da equipe internacional de expansão de negócios de uma das maiores empresas de vendas diretas do planeta Terra, que é a Herbalife Nutrition. Já tem 12 anos que eu tenho esse contrato, né, nesse nível, né, com a Herbalife. Inclusive, eu tenho qualificação para treinar equipes de vendas hoje em 96 países, só para vocês terem uma ideia. Eu coordenei por 12 meses o departamento de captação de recursos da Santa Casa de Votuporanga, que é um hospital responsável por atender mais de 500 mil de pessoas, em 53 cidades. Então, por 12 meses, a gente que coordenou todas as ações ali criativas para trazer dinheiro para o hospital. Foi incrível, experiência inesquecível. Através de métodos próprios, né? Eu trabalho com imersões, acompanhamentos personalizados. Como eu falei agora há pouco, eu tenho uma novidade para contar para vocês no final dessa apresentação. Depois que a gente fizer o reconhecimento aí das top 10, eu ajudo profissionais e empresas dos mais variados ramos a aumentarem sua performance, aumentarem seu faturamento, melhorando seu desempenho nas áreas de prospecção, que é muito importante, de vendas, de pós-venda, de relacionamento, de liderança e também de desenvolvimento pessoal. Tem um livro chamado Nasci Pronto, Reencontre o Padrão Excelência que Nasceu com Você. Tem o Guia 10 Saídas, que é onde eu explico 10 estratégias que eu utilizei para mais de 70 clientes meus aumentarem suas vendas durante a pandemia. E estamos aí trabalhando nesse ano totalmente diferente de todos. Aliás, é sobre isso que a gente vai começar falando. 2020 tem recriado todas as formas de trabalhar. Vocês perceberam isso? E isso trouxe um novo jeito de modernizar suas formas de vender, que é a humanização. A maneira mais sofisticada e mais moderna de você fazer um trabalho de vendas, de relacionamento com vendas hoje, é a humanização. É impressionante o que eu vejo. Pra vocês terem uma noção, essa semana eu recebi a notícia de que a Ambev contratou uma diretora de saúde mental, alguma coisa assim. Pra vocês terem uma noção do quanto a humanização tem tomado em larga escala a dianteira na hora de se falar de boas vendas, de bons negócios. Existe uma série de estudos que comprovam que o ser humano, especialmente agora, com esse ano que tanta tecnologia e tantas maneiras de trabalhar tiveram que ser adaptadas e inventadas e adiantadas, né? A gente tem hoje aqui uma forma de trabalhar que provavelmente a gente conheceria uma década para frente, e hoje a gente já tem que trabalhar com essas formas de trabalho, e eu acho interessantíssimo que todas elas voltaram-se para a humanização.
por mais que a tecnologia, eu garanto para vocês, por mais que a tecnologia facilite a nossa comunicação e facilite os nossos negócios, ajude a gente a trabalhar formas de pagamento mais rápidas, mais seguras, enfim, mais modernas, nada tem sido mais forte, mais pesado do que a humanização no que diz respeito a novas formas de trabalhar. Então, eu separei aqui, na verdade, 10 estratégias, 10 ajustes que ajudam diretamente nessa questão de melhorar a performance das vendas, ok? Então, o primeiro deles é o ajuste número 1, ser um agente facilitador. Poucas coisas são mais fortes do que hoje você ser um agente facilitador. Quando você é reconhecida como uma agente facilitadora, é incrível o que acontece no que diz respeito ao retorno do seu público, o retorno das suas clientes para você. O que significa ser uma agente facilitadora? Você tem que ter olhos atentos, principalmente atentos às necessidades das suas clientes. Você tem que pensar por elas. Toda vez que você se posiciona como uma agente facilitadora, você está pensando no lugar delas. Quanto mais você pensa por elas, mais elas querem fazer negócios com você. Então, esse é o primeiro ajuste que a gente tem que fazer para se dedicar, independente se você trabalha em tempo parcial ou em tempo integral com a Semijoias, é importante demais você entender que você precisa ser um agente facilitador. As pessoas têm que olhar para você e pensar assim, essa aí resolve para mim. Essa aí decide para mim o que ela falar está falado. Quando você desperta nas clientes esse tipo de sensação, de certeza, de segurança, de percepção, você encontrou um caminho muito sólido de fazer negócios com ela e com a família dela e com os amigos dela para sempre. Para sempre. Então, ninguém gosta de fazer negócios com pessoas complicadas. E cada vez mais, quando a gente falou aqui de humanizar o trabalho de vendas, a gente tem que trabalhar sendo um agente facilitador, uma agente facilitadora. Então, olhos atentos às necessidades dos seus clientes. Todas as vezes que você fica prestando atenção e entende a necessidade do seu cliente e pensa por elas e sugere soluções para elas, no que diz respeito a ter pensado por elas, elas enxergam em você uma pessoa que elas precisam estar por perto o tempo todo. Isso é muito sério e é muito pesado. E isso é do ser humano. Como eu falei agora há pouco, todos os ajustes apontam para a humanização. Olha que coisa interessante. Para você modernizar um trabalho, você tem que humanizar um trabalho. E se você pegar as principais marcas hoje, elas fazem isso. Se você pegar os principais produtos do mundo, eles fazem isso. Se você pegar as principais organizações que você conhece, eles fazem isso. Se você já teve a oportunidade de dar um pulo no Pau do Amor, lá em Barretos, você vai ver que o atendimento deles é inacreditavelmente humanizado. Inacreditavelmente humanizado. É incrível, não interessa que hora que você esteja lá, é fantástico a maneira como eles cuidam da pessoa como se estivesse cuidando da mãe. E você se sente acolhido. Talvez esse seja um dos principais pontos, você se sentir acolhido. Então, o ajuste número 1 é esse, ser um agente facilitador. Isso aí muda completamente o jogo para você. O ajuste número 2 é praticar uma filosofia japonesa chamada filosofia Kaizen. Talvez você já conheça essa filosofia, talvez não. Só que praticar a filosofia Kaizen significa melhora contínua. Kaizen significa melhora contínua. Você hoje ser melhor do que ontem, amanhã ser melhor do que hoje, depois de amanhã ser melhor do que amanhã e por aí vai. Se você parar para analisar, o japonês tem muito disso. O japonês ele é focado. Ele não gasta energia reclamando, lamentando, lamuriando. Ele gasta energia resolvendo. Ele gasta energia realizando. Se você fizer um comparativo, por exemplo, alguns anos atrás aconteceu aquela tragédia de tsunami, se não me engano, 2 anos depois, a cidade estava toda reconstruída. Toda reconstruída, porque os caras, ele é Kaizen. É por mais que eu esteja sofrendo com a tragédia natural, eu preciso ser melhor no dia de amanhã. Então, se você conhece um japonês, você sabe que é mais ou menos assim. Como é que você adequa a filosofia Kaizen no seu negócio? Como eu te falei, Kaizen significa melhora contínua. Então, eleja uma área do seu negócio por dia para melhorar um pouquinho. Hoje eu vou melhorar em relacionamento, vou me relacionar melhor com os meus clientes. Seja ligando, seja no WhatsApp, seja interagindo com elas nas redes sociais, enfim. Amanhã eu vou melhorar um pouquinho na área de pós-venda. Depois de amanhã eu vou melhorar um pouquinho minha performance na área digital, por exemplo. Mas o grande lance é esse, é você buscar melhora contínua, você não estacionar. Especialmente esse mês, que normalmente as pessoas compram mais de maneira natural,
Se você simplesmente sentar e ficar esperando as clientes aparecerem só porque naturalmente elas vão comprar mais, você está deixando muito dinheiro na mesa. Mas se você colocar a filosofia Kaizen na frente da sua filosofia de vida, tudo vai se transformar. Tudo vai se transformar. Então pega um dia, ó, hoje, por exemplo, amanhã eu quero melhorar em relacionamento. Melhora 1% ao dia. Essa é a minha sugestão para vocês, para colocar em prática a filosofia Kaizen. Melhorar 1% ao dia. Se você parar para pensar, quando você melhorar 1% ao dia, em 12 meses você melhorou 365%. Me aponta uma empresa que cresceu 365% em um ano. São raríssimos os casos, não é verdade? Por quê? Porque a gente fica pensando no grande boom, no grande salto, em rachar de venda no dia só e esquece de fazer o básico todos os dias, buscando a melhora de 1% ao dia e trabalhando humanização em paralelo a isso. Para que eu te proponho isso? Porque se você praticar a filosofia Kaizen e tentar buscar melhorar 1% ao dia em alguma área do seu negócio, você vai ver que vai modernizar demais o seu negócio. E esse é o grande lance nosso hoje, dessa noite, é esse. É você modernizar o seu negócio. O ajuste número 3 é se posicionar à frente do seu produto. Olha que interessante que eu estou falando. Quando eu digo se posicionar à frente do seu produto, eu quero dizer que as pessoas precisam querer você antes de quererem o seu produto. Pesado isso, né? As pessoas têm que querer você antes de quererem o seu produto. Quando eu falo que elas têm que querer você, eu estou dizendo que a sua reputação chega primeiro que você nos lugares. E mais do que isso, quando eu te falo que a sua reputação chega primeiro que você nos lugares, eu estou te propondo que o seu nome pessoal, aconteça duas coisas com o seu nome pessoal. Número 1, ele apareça à frente dos seus produtos. As pessoas lembrem-se mais de você do que você vende. Isso é muito sério, é humanização total. Isso garante performance, isso garante indicações e tudo mais. Segundo, você prestar muita atenção no seu comportamento, porque em relação ao seu nome, uma vez que você utiliza a Marilis para ter as joias, as semi-joias para vender, você tem um novo sobrenome profissional. E o sobrenome profissional é pesado, porque o sobrenome profissional, ele generaliza. Então, por exemplo, você chama Ana, vamos usar um nome hipotético aqui, a Ana chama, sei lá, Ana Maria da Silva. Hoje ela chama Ana Maria da Silva Marilis. Entende o que eu estou dizendo? Então, quando você se posiciona sabendo que você representa um novo nome no seu sobrenome, que é a marca que você representa, você presta muita atenção no seu comportamento, você presta muita atenção na sua índole. Não quer que as pessoas aqui não façam isso. Só que você presta muito mais atenção ainda. Porque quando você faz alguma coisa que você pisa na bola, seja no trânsito, seja com a família, seja com os amigos, seja com o cliente, não é simplesmente a Ana, como o exemplo que eu dei aqui, que vai estar sendo queimada. É esse povo aí da Amarilis. Entendeu? Então, se posiciona à frente do seu produto, para que as pessoas entendam e respeitem você antes de entenderem e respeitarem o produto que vocês vendem. Isso aí aumenta e dinamiza o seu negócio de maneira absurdamente grande. Quando as pessoas se conectam com você, o jogo muda. Elas confiam 100% no que você faz. Esse é um ajuste que, independente se você trabalha só nas horas vagas, ou se você trabalha o tempo todo com as semijoias, se você fizer, você cria referência pesada. Pesada. Você tem um exército de pessoas buscando você para comprar de você. As pessoas precisam querer você antes de quererem o produto, certo? Esse é o terceiro ajuste. O ajuste número 4 já diz respeito a propósito com espiritualidade. Cada vez mais eu garanto isso para você. Gente, eu invisto em treinamentos gigantescos. E os maiores treinamentos que eu invisto hoje, que eu faço hoje, as mentorias, as imersões, os métodos gigantes e caríssimos que a gente faz, questão de fazer, todos os mais renomados e mais caros colocam propósito e espiritualidade na ponta, no início de tudo. E cada vez mais, garanto para vocês, cada vez mais as pessoas preferem se relacionar com quem expõe o seu propósito e fala da sua espiritualidade. Não estou falando de religião. Estou falando de você expor a sua espiritualidade. Você conversar sobre o que você acredita, seja Deus, seja o universo, seja o que for. Entendeu? Se você quiser falar da sua religião, fique à vontade, não há problema nenhum, mas é importante demais você deixar claro para as pessoas. Esse processo de humanização passa muito em torno disso. Passa muito sobre isso.
Você deixa claro para as pessoas qual é o seu propósito com aquilo ali. Você não está ali vendendo simplesmente para ganhar dinheiro, mas você está ali para mudar a autoestima da pessoa, você está ali para realizar uma filantropia com parte do lucro que você vai ter, você vai estar ali porque você quer ajudar a sua família e proteger a sua família para que a sua família seja sempre uma referência de boa índole, de bom caráter, de boa reputação na cidade. Enfim, o seu propósito tem que estar alinhado com a sua espiritualidade. E as pessoas precisam saber disso. Jefferson, na prática, como é que eu faço? Cara, comece a falar do que você acredita. Comece a tocar no assunto que você acredita. Se você tem gente que fica receoso de falar graças a Deus, de falar fica com Deus, por exemplo, para os clientes, porque não sabe se o cliente acredita, se o cliente não acredita, qual que é o direcionamento que o cliente tem. Mas isso aí, hoje, eu garanto para vocês, as pessoas precisam entender, no caos que está no mundo, as pessoas precisam entender com quem que elas estão fazendo negócio. E quando elas entendem que você tem um propósito acima do negócio, e você tem espiritualidade, elas já se conectam com muito mais facilidade com você. Mais do que isso, os melhores negócios são feitos à base de bons relacionamentos. E se alinhar propósito com espiritualidade te traz melhores relacionamentos, ele te traz a raiz de grandes negócios. A raiz de grandes negócios. Eu, pessoalmente, eu tenho um cliente aqui em Votuporanga que é muito religioso, ele é católico, ele é muito religioso. E assim que ele fechou o negócio comigo, ele me convidou para ir na casa dele, fazer uma reunião com ele e com a esposa dele, que ele queria conhecer os meus valores. E a gente bateu um papo de quase 2 horas, um papo sobre família, sobre valores, sobre, bom, assim, você não tem noção da tranquilidade que foi a conversa. E no final foi que ele me contou isso aí. Ele falou assim, cara, obrigado, agora eu sei com quem eu estou lidando, eu vim aqui, eu te chamei aqui pronto para entender quais são os seus valores, quais são as suas prioridades, o que você pensa a respeito de família, de futuro, de trabalho, de 2020, porque dependendo da sua forma de pensar sobre isso, eu ia simplesmente desfazer o negócio com você. Então, é muito sério isso aí, é muito sério. Cada vez mais as pessoas estão preferindo confiar em quem expõe qual é o seu propósito e qual é a sua espiritualidade, certo? O ajuste número 5 já diz respeito a um negócio pesado, que é buscar o porquê de cada cliente. Quando eu digo buscar o porquê de cada cliente, eu estou querendo dizer que se você tem o porquê do cliente, você tem o coração do cliente na sua mão. Então, por exemplo, se você, na hora certa, no timing certo, você entender por que aquela cliente está querendo aquela semijoia, você tira dela o porquê. Aí você tem o coração dela na sua mão. Por que eu digo isso? Porque quando a pessoa expõe o porquê, o motivo maior dela, o grande sonho dela, de por que ela está comprando aquilo ali, você tem na ponta da sua língua as informações que ela quer ouvir para fechar uma venda do tamanho que ela achar que deve. Mas, se você não busca o porquê de cada cliente, você simplesmente faz uma venda comum, uma venda qualquer. E ninguém aqui está para fazer uma venda qualquer. Todo mundo aqui está para fazer uma venda épica, uma venda maravilhosa, uma venda de relacionamento, uma venda em que o cliente saia com uma sensação de que fez um baita negócio, o melhor negócio do ano. Na verdade, por mais que ele compre uma semijoia das mais baratas que você tenha na sua maleta, não interessa. A sensação de que a pessoa fez um bom negócio, ela grita, entende? Então, isso acontece quando você busca o porquê de cada cliente. Quando alguém te perguntar assim, olha, eu queria dar uma olhada na maleta, você teria coragem de falar assim, por que você quer dar uma olhada na maleta? Para entender o porquê que a pessoa está querendo comprar? Se é uma fuga, se é uma necessidade, se é uma situação pontual, se ela quer dar de presente, se é um evento que ela vai participar, que é um pouco raro agora nessa época de pandemia. Mas, enfim, se você entende o porquê esse cliente está comprando de você, você tem o coração desse cliente na sua mão. E quando você tem o coração desse cliente na sua mão, fica muito mais fácil você humanizar a parada. Concorda comigo? Você humaniza todo o processo. Você deixa. Ela meio que abriu uma informação muito pessoal para você. É lógico que não dá para fazer isso com todo mundo, não dá, porque não é todo mundo que fala por quê. Só que todas as vezes que alguém me perguntou por que eu queria comprar alguma coisa, essa pessoa vendeu essa coisa para mim. Por quê? Porque assim, a partir do momento que eu falei o porquê eu queria aquilo, essa pessoa fez o que quis no que diz respeito a solucionar o meu porquê. E é isso que é bom a gente fazer. Esse é um ajuste que nos deixa mais tranquilos, porque nos dá mais segurança para poder fechar uma venda. Você sabe que tem a ver com propósito e espiritualidade.
Talvez você já tenha deixado claro para o seu cliente, para a sua cliente, que o que você está buscando ali é justamente transbordar soluções na vida dela em forma do que você vende. No caso, as semijoias da Marilis. Agora, quando você entende o porquê aquela cliente está buscando aquela compra, está querendo comprar, está querendo adquirir, está querendo aumentar a sua coleção de semijoias, enfim, quando você entende o porquê, você sabe exatamente o que falar, você não precisa ficar pensando o que eu falo agora, o que eu faço, o que eu não faço, entendeu? Você sabe exatamente o que falar, porque você entendeu o porquê aquela pessoa te procurou, porque aquela pessoa quer comprar essa semijoia. O ajuste número 6 já diz respeito a conectar riqueza à produtividade. A gente está falando muito rápido? Por gentileza, alguém me responde aí se eu estou falando muito rápido. Ou se está beleza, está normal, está tranquilo, quer que fale mais devagar, quer que comente tanto de novo. Oi? Estou conseguindo acompanhar, para mim tá bom, tá ótimo. Beleza, obrigado. Por que eu falo? Obrigado, Ana Júlia, tá ótimo aqui, né? Por que eu falo para você conectar riqueza à produtividade? Porque quanto mais você ligar riqueza a dinheiro, menos rico você vai ser, menos rica você vai ser. Obrigado, Isa. Menos rica você vai ser. Entende isso? Riqueza está ligada à produtividade, não está ligada a dinheiro. Eu conheço muitas pessoas, você deve conhecer também, que têm muito dinheiro e só, mas não são produtivas, não são ricas, na verdade, porque não são produtivas. Às vezes são até infelizes. Mas, na realidade, quando você conecta riqueza à produtividade, você não para. Você não tem preguiça, você não tem noite que você fala simplesmente não quero trabalhar, você não fala não para uma apresentação, você não tem sábado, não tem domingo, você quer ser produtivo. Aliás, a pessoa improdutiva, por mais que ela tenha muito dinheiro, a pessoa improdutiva, ela vai perder todo o seu dinheiro para quem é produtivo. Isso é normal. E se você começar a procurar, falamos de espiritualidade agora há pouco, obrigado, Daiane. Nós falamos de espiritualidade agora há pouco. Se você buscar na Bíblia, por exemplo, você vai entender que sempre vão existir os pobres porque são improdutivos, porque tudo que você põe na mão de alguém improdutivo some, desaparece. Você sabe, já viram gente que ganhou na Mega Sena e depois de um ano estava pior de situação do que quando estava antes de ganhar na Mega Sena? Por quê? Porque aquela pessoa ficou improdutiva depois que ela montou numa grana alta. Entendeu? Então, todas as vezes que você tem a possibilidade de ser produtivo, você tem a possibilidade de ser rica. Quando você conecta isso, uma coisa a outra, você transborda isso na vida das pessoas e trata o seu trabalho de maneira muito mais humana. Improdutividade te leva à ruína, entendeu? Improdutividade te leva à ruína. A riqueza tem a ver com produtividade, igual eu te falei. Não tem muito só a ver com dinheiro. Dinheiro é um termômetro da riqueza, porque ele traz uma série de benefícios que mostram basicamente o teu nível. Agora, isso só vai acontecer se você ligar uma coisa a outra. Riqueza à produtividade. O ser humano que é produtivo, as pessoas querem comprar de gente produtiva. As pessoas não querem comprar de uma pessoa que é preguiçosa, que é braço curto, que deixa tudo para depois. Ninguém quer fazer negócio com gente improdutiva, com gente de braço curto, com gente mole, com gente que não dá prazer nenhum em conversar com uma pessoa dessa. Não é verdade? E as suas clientes, elas querem fazer negócio com vocês porque vocês são produtivas. E produtividade traduz riqueza, aponta para riqueza. Por mais que hoje você não tenha, se você não tiver uma situação financeira como você gostaria de ter, se você continuar no caminho da produtividade, é questão de tempo você ter essa situação financeira. Agora, não é porque você joga em time pequeno que quiser fazer gol contra, entendeu? Não é porque você hoje não tem a situação financeira, os bens, a realidade financeira que você gostaria de ter, que você vai relaxar, vai ser improdutivo, que você vai estar andando para trás. Então, quando você conecta a riqueza à produtividade, o seu cliente já te vê como uma pessoa rica. Entende isso? E é óbvio que ele vai querer fazer negócio com uma pessoa que transborda isso, que mostra que sabe para onde está indo, que mostra certeza de futuro. E só quem é produtivo demonstra certeza de futuro. Quem é improdutivo demonstra dúvida, quem é improdutivo demonstra medo, quem é improdutivo demonstra insegurança, quem é improdutivo demonstra preguiça. Quem é improdutivo não presta para fazer negócio com gente. Não é verdade? Agora, quem é produtivo, o que eu quero dizer com produtivo? Uma pessoa que pode trabalhar a qualquer horário, uma pessoa que busca transbordar soluções na vida de outras pessoas, é uma pessoa que quer gerar valor nesse mundo, que quer deixar um legado pesado para sua família, que quer que na hora que as pessoas lembrem dela, independente seja presencialmente ou em outra cidade, as pessoas lembrem assim, puta, aquela pessoa merece crescer na vida. Aquela pessoa merece o que ela está conquistando. Aquela pessoa merece isso de bom que aconteceu com ela. Esse é o que acontece
com a imagem de alguém que é produtiva. E quando você cresce, as pessoas torcem para você crescer, elas ficam felizes porque você cresceu, porque você é produtivo. Quando a pessoa que é improdutivo, vamos falar português, claro. Como um vagabundo cresce, você fica irritado, não fica? Você não acha justo. Porque você pensa assim, pô, esse cara não faz nada, eu trabalho muito mais que ele, e esse cara está crescendo na vida, isso não é justo, meu Deus. Verdade ou não é? Porque não parece certo, não soa bem pra gente uma pessoa improdutiva crescer na vida. Então, quando você conecta a riqueza à produtividade, você humaniza mais ainda, você atrai clientes para perto de você. Os clientes querem comprar, querem se relacionar com quem é produtivo, não com quem é devagar. Entende isso? Então isso é muito sério, muito pesado. E talvez nunca ninguém tenha falado isso para vocês. E eu, como eu falei, esses 10 ajustes eu extraí de treinamentos gigantescos e muito modernos, muito atualizados, de 2020, inclusive. Treinamentos que trabalham muito posicionamento mental, que trabalham muito formas de se comportar, enfim, métodos gigantescos, imersões gigantescas. Eu fico muito feliz de estar podendo transportar isso para vocês aqui. O ajuste número 7 fala aqui para você usar o seu principal ativo, a sua naturalidade. Meu Deus do céu, como isso é forte. Ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O seu principal ativo é a sua naturalidade. O normal, a sua naturalidade, a verdade da sua naturalidade, ela já é contemplativa. Então você não precisa fingir ser alguém que você não é. Você não precisa usar alguma coisa que meio que não é seu. Você não precisa um comportamento que não é seu. Você não precisa adotar uma postura para agradar outras pessoas. Isso só vai repelir pessoas de perto de você. Nós estamos na era da humanização. E a humanização, ela diz respeito à naturalidade. Eu vou provar para vocês agora que 2020 jogou na nossa cara que quanto mais natural você é, mais você cresce. A prosperidade, ela é natural. A escassez, a pobreza é forçada. Deixa eu fazer um paralelo com vocês. Se você pegar uma árvore, plantar uma árvore na sua casa hoje, e ela vai crescer mês a mês, ano a ano, o máximo que ela puder. Verdade ou não é? Não vai ter um dia sequer que ela pode crescer que ela não vai crescer. Por quê? Porque ela é natural. O crescimento, a prosperidade é natural. Tudo que é natural cresce. Tudo que é natural prospera. E nós somos naturais. Uma árvore que você planta hoje no quintal da sua casa, na sexta-feira, a árvore não pensa assim, sexta-feira sextou, quer saber, eu vou fazer nada. Não. Ela produz do mesmo jeito, ela cresce do mesmo jeito, até o máximo que ela puder. Então, nós somos seres humanos naturais. Naturais. E se a gente é natural, a gente nasceu para prosperar. Todas as vezes que a gente está reclamando do nosso resultado, é porque a gente produziu essa escassez. A gente forçou essa escassez. Entende isso? A prosperidade é natural. A riqueza, desculpa, a pobreza é forçada. A escassez é forçada. E eu dizia para vocês que eu vou mostrar para vocês exatamente o que 2020 tem trazido para a gente nesse sentido. As pessoas que mais cresceram em todas as áreas, seja nas artes, seja enfim, foram as pessoas que demonstraram sua naturalidade. São as pessoas que demonstraram sua naturalidade. Se pegar os artistas, os cantores que mais ganharam dinheiro esse ano, foi um ano que não teve show praticamente, comparado aos outros anos, os caras cresceram em muito o seu valor de mercado, fecharam grandes contratos com publicidade, por quê? Por serem naturais. É o cara que gosta de fazenda e gosta de ficar lá no meio da bola de vaca. Ele mostrou isso para todo mundo. Não mostrou só o glamour do palco e da caminhonete, entendeu? É a cantora que começou a falar tudo errado. Enfim, é o padre que ficou popular. Se você parar para analisar, todas as pessoas que ativaram sua naturalidade cresceram absurdamente. Por quê? Porque a prosperidade é natural. Toda vez que você finge uma coisa que você não é, você está andando para trás. Você está batendo em cima de forçar a escassez. Entende isso? Então, a prosperidade, ela é natural. Ok? Então, use o seu principal ativo, seja natural. Se der vontade de rir, se der vontade de chorar, chora. Se der vontade de falar o que você quiser, você fala, mas seja natural, porque as pessoas estão buscando fazer negócios com pessoas que têm essa naturalidade. Entende? O ajuste número 8 já disse para você cuidar da sua saúde e sua forma física. Olha que ponto chegamos, hein? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a sua saúde e a sua forma física traduz uma imagem de credibilidade tão grande que as pessoas preferem fazer negócio com você porque elas enxergam em você algo muito além do que uma pessoa que tem um trabalho com semijoias. Entende? Qual que é o alvo principal que você atinge quando você cuida da sua saúde e da sua forma física? A sua autoestima. E você nunca produz mais do que aquilo que a sua autoestima permite.
Então, quando você está pronta para cuidar um pouquinho por dia da sua saúde, da sua forma física, a sua autoestima está valorizada, está revigorada, está fortalecida. E você, repito, nunca vai produzir mais do que aquilo que a sua autoestima permite. Outra coisa, quando você se cuida, você traduz cuidado, energia, movimento, você traduz vitalidade, você traduz uma série de coisas que são positivas demais para quem quer fazer negócio com você. Todo mundo prefere fazer negócio com quem transmite isso, com quem transmite energia, vitalidade, rapidez, enfim. Não com aquela pessoa que transmite preguiça, que transmite problema de saúde, nada disso, entende? Então, se cuida. Talvez um dos principais ajustes do ano seja esse, para você modernizar o teu negócio. É você cuidar de você primeiro. Se você pegar grandes palestras com pessoas muito bem-sucedidas, com caras tipo Jorge Paulo Lemann, tá entre os 3 caras mais ricos do Brasil, pegar o cara, eu esqueci o nome dele, do dono do Pão de Açúcar, Abílio Diniz, e você trocar uma ideia com esses caras, assistir palestra deles, uma das primeiras coisas que eles falam é você tem que se cuidar, você tem que praticar atividade física todos os dias. Nós somos bem-sucedidos porque a gente cuida primeiro da gente, depois do nosso negócio. Não inverte a situação. Quando você está no desespero, querendo vender, e esquece de cuidar de você, você vende muito menos. Primeiro, porque a tua autoestima está ferida. Segundo, porque as pessoas percebem isso em você. Terceiro, porque você transmite isso nos olhos. Agora, quando você tem como hábito 5, 10, 15 minutos por dia para cuidar da sua saúde, da sua forma física, com bons rituais, com atividade física, com boa alimentação, com hidratação, com descanso adequado, com mentalidade boa, as pessoas começam a perceber isso e elas preferem, repito, as pessoas preferem fazer negócios com quem se cuida. Não é verdade? Isso humaniza mais ainda, porque você serve de inspiração, você puxa a corda para o seu cliente. O ajuste número 9 fala sobre a melhoria na sua comunicação. O que eu quero dizer com a melhoria na sua comunicação? Talvez vocês não saibam disso, mas comunicação não é simplesmente eu falar. Vou te falar 3 coisas pesadas sobre comunicação. Número 1 é que a comunicação não é simplesmente falar. A comunicação, ela passa por 3 pontes, três partes. É uma equação, tá bom? 7, 38, 55. Se você puder anotar isso, anota. 7, 38, 55. O que significa 7, 38, 55? 7% da sua comunicação é as palavras que você fala. Então, fica tranquilo se você não tem um repertório muito rico em palavras, porque isso vai impactar só em 7% do resultado da sua comunicação. As pessoas vão te entender e vão valorizar o que você fala, o que ouvem de você, mas 7% desse valor todo diz respeito ao seu repertório, beleza? 38% diz respeito ao seu tom de voz. Isso aí é bom você praticar. 38% é representado pelo seu tom de voz. 55% tem a ver com tônus vital, com postura corporal, com expressão corporal. Então não adianta nada você falar bonito, mas falar num tom de voz morto e em postura fetal. Entendeu? Aquilo não vai atingir o resultado que você queria. É muito melhor você falar simples, só que com energia na voz e com tônus vital, com uma energia que você transmite, olhando no olho, peito estufado, ombros para cima, de maneira a demonstrar para onde você está indo. Então, isso é muito pesado. Alguém escreveu alguma coisa aqui no chat, deixa eu ver só o que é. Se é alguma pergunta, né? Postura fetal. Cleide, porra, ouviu bem, né? O que é a postura fetal? Aquela postura com ombros arqueados, uma postura que transmite fragilidade, transmite vulnerabilidade, transmite uma situação em que você precisa dos outros para fazerem tudo para você, e por aí vai. Então, algumas pessoas, você deve conhecer pessoas que ficam assim, ficam corcundas, não transmitem credibilidade nenhuma. Então, a tua comunicação, 55% dela é seu corpo. Olha que coisa séria. Então, esse é talvez um dos principais ajustes que... Você também ouviu, né, Olin? Que um dos principais ajustes que ajudam a humanizar, que te levam a ser referência. Então, primeiro eu falei que ia dar 3 dicas sobre melhorar a sua comunicação. A primeira delas é 7, 38, 55. 7% da tua comunicação são suas palavras, 38% é seu tom de voz, 55% é a tua postura, a maneira como as pessoas veem você chegando. Beleza? Outra coisa que eu te falo. Na comunicação, o cantor é mais importante que a canção. Olha que pesado isso. Na comunicação, o cantor é mais importante que a canção. Ou seja, quem fala é mais importante do que o que está sendo dito.
entendeu? Se você pegar aí, ó, é isso aí, 738,55, Cleide. Então, se você pegar uma música do, sei lá, do Rolling Stones, dos Beatles, do Roberto Carlos, enfim, os caras que são ícones mundiais, do Elvis, do Queen, vou pegar uma música deles e colocar qualquer outra pessoa para cantar, não vai ter o mesmo efeito. Por quê? Porque em comunicação, o cantor é mais importante que a canção, entenderam? Então, o que você fala é carregado da sua credibilidade. É carregado da tua postura, é carregado da tua história, é carregado da tua biografia, é carregado da tua reputação, certo? Então, em comunicação, o cantor é mais importante que a canção. E o terceiro ponto que eu diria para vocês a respeito desse ajuste número 9 é que, cara, com o digital, eu costumo dizer que nos próximos 3 anos, se você não tiver uma comunicação, uma rotina digital, falando sobre isso no primeiro encontro nosso, você vai sumir, as pessoas não vão saber onde você está e não vão comprar de você e você vai quebrar. Isso eu estou te falando naturalmente. Estou falando hoje já. Mas o importante é importante saber que no digital você se comunica com mais pessoas, correto? Se eu solto aqui um story, eu falo no final de 24 horas com centenas de pessoas. De repente com milhares de pessoas. Se eu faço um Reels aqui no Instagram, esse Reels é visto por milhares de pessoas. A maioria delas eu nunca vi na minha vida. Então, se eu melhorar minha comunicação, eu estou impactando isso de maneira purificada. Eu vou pulverizar isso aí, eu vou reverberar isso aí de uma maneira que eu não tenho mais controle por causa do digital. Então, mais do que você se meter a fazer um bom trabalho digital, é você começar do começo. Porque é sempre melhorar e buscar melhorar, na verdade, a sua comunicação. Porque as pessoas vão trazer até você credibilidade, vão levar para você tirar dúvidas, vão colocar em você uma expectativa que vai ser criada por conta da sua comunicação. Beleza? E o ajuste número 10, para a gente partir depois para os finalmente, é criar um mastermind. Como isso é poderoso, senhoras e senhoras. Criar um mastermind. O que é um mastermind? É uma mente mestra. Esse é um termo criado por Napoleon Hill. Se você não conhece Napoleon Hill, sugiro que conheça, um cara sensacional. Mas enfim, em grandes livros, em Pense, Enriqueça, mais esperto. Bom, depois a gente conversa sobre isso. Mas o mastermind significa mente mestra. O que significa? Quando duas ou mais mentes se encontram para falar de soluções, uma terceira mente se cria. Entendeu? Quando duas ou mais mentes se encontram para falar de soluções, uma terceira mente se cria. Então eu sugiro que para você humanizar e trazer performance e modernizar o seu trabalho, o seu negócio, exista esse mastermind. Eu sei que a Cleide adora o nível 6, ela faz um trabalho inacreditável, que não teria obrigação nenhuma de fazer isso, mas ela insiste em fazer isso, porque ela é a líder nata, percebo isso desde o primeiro dia que eu vi ela, mas quando você cria um mastermind, significa que você está se encontrando, pessoas que estão olhando para a mesma direção, estão se encontrando com periodicidade para criar soluções, para trocarem dores, para transformar algum problema que eles tiveram na semana em solução, para transformar dores em prazeres, entendeu? Para fazer o estudo de alguma coisa. Então, se possível, criem um mastermind entre vocês. Seja num grupo de WhatsApp, seja numa conversa aqui no Zoom, seja em encontros presenciais, se vocês os suportarem, mantendo, obviamente, todos os recursos aí de segurança por causa do Covid, mas criem um mastermind. Porque se vocês criam um mastermind, gera uma união, a união de vocês gera duas coisas. Gera proteção e gera arrastão, no bom sentido. União gera proteção e arrastão. Você imagina que eu estou sozinho e eu chego num lugar e falo assim, pô, quer saber eu fazer um arrastão aqui? Você acha que vai dar resultado? É óbvio que não. Eu vou ser ridicularizado, vou ser imobilizado e vou ser preso. Não é verdade? Agora, se eu chego com outros 10 amigos, estamos pensando na mesma coisa, estamos pensando, olhando para a mesma direção, e falo assim, vamos fazer um arrastão, a gente faz um regaço. Estou dando um exemplo negativo, só para mostrar para vocês o poder do mastermind. Entendeu? Se você traduz isso para o lado positivo, você arrebenta. Então, e um fortalece o outro. Se uma das meninas não está num bom momento, numa boa fase, caiu de um mês para o outro, e a outra melhorou, outra, cara, vem cá, eu fiz assim, eu comecei a falar desse jeito, faz você também. Entende isso? Você elimina uma pseudo-concorrência, que na verdade não existe. Todo mundo é para somar um com o outro. Então, se crie um mastermind. Isso aí humaniza, isso protege, isso cria força. É o que eu falei. A união gera proteção e gera um arrastão, entendeu? Então faça um arrastão positivo dentro do que você faz. Deixa eu só parar aqui o compartilhamento de tela
E eu quero saber de vocês se tem alguma dúvida agora.